E aí pessoal, beleza? Vou mostrar para vocês aqui mais uma novidade que nós fizemos aí no E-Trade nessa versão 31.40, versão Jack, tá vindo aí com mais um módulo importante que nós estamos integrando o E-Trade, que é mais um higienizador fiscal entrando aí na lista de módulos homologados para trabalhar com E-Trade. Bom, essa é uma tarefa aí que nós fizemos, vou aparecer aqui para vocês, é a tarefa do integração com o iMandes. É uma higienização fiscal feita pelo nosso programador Taos, o Bema Taos, fez aí a pedido aí do nosso gerente de suporte, o João, para atender um cliente que nós atendemos diretamente. Bom, basicamente nós levamos aí cerca de 21 dias trabalhando firme aí nessa tarefa. O Taos parou tudo que estava fazendo ali para poder integrar com o higienizador fiscal do iMandes. Lembrando que a gente já tem uma higienização fiscal pronta, já funcionando, já testada, homologada, rodando em clientes, que é a higienização com acerto fiscal. Essas duas higienizações fiscais, você pode ver informações sobre isso com o Fernando na parte comercial. Elas são vendidas, essas integrações são vendidas à parte. Então vale a pena você trocar uma ideia com ele antes. Eu vou explicar para vocês aqui o que é a higienização fiscal para vocês entenderem melhor. Bom, vamos lá. Imagina que você tem um supermercado, beleza? E nesse supermercado aí você tem uma lista muito grande de itens. E esses impostos mudam com muita frequência. Quem tem supermercado sabe como é que é. Somente aí produtos de cesta básica tem muitas isenções fiscais. A todo momento o governo dá algum desconto, suspende o desconto que tinha dado. Então o lojista, né, o cara que trabalha ali no supermercado, o empreendedor ali do mercado, ele fica um pouco vendido porque, cara, muda muito, não tem como o cara controlar isso. Então ele paga uma empresa para essa empresa pegar essas informações na receita e passar essas informações, qual a tributação dos itens, quais isenções fiscais cada item tem, por aí vai. Então é um processo bem complicado que essas empresas prestam esse serviço e facilita bastante para esses clientes de mercado. Então basicamente você trabalha com E-Trade, é um partner nosso, ou trabalha no suporte, ou você é um cliente final aí que utiliza e é do supermercado, troca uma ideia com o Fernando lá na parte comercial, porque é um produto muito interessante para vocês aí que são dessa área aí, tá bom? Ah, ele atende outras áreas? Atende, tem material de construção, autopeça, tem um monte de outra área que também cai no mesmo problema aí do supermercado, que tem muitos itens com tributações diferentes. Basicamente a gente pega os itens que estão no E-Trade, manda essas informações lá para esse higienizador fiscal, ele vai receber esses itens lá, vai verificar ali pelo EAN quais os itens ele já tem a tributação feita. Aqueles itens que ele não tiver tributação feita, ele vai fazer essa tributação. Um contador lá, um especialista tributário, vai checar qual a tributação desse item, vai cadastrar lá e vai te mandar de volta. Mesmo que esse item seja código interno. Por exemplo, banana, meu código de banana aqui é código 15, que não tem nada a ver. O cara pode ter um outro sistema integrado lá com o higienizador fiscal e utilizar um outro código. Sei lá, a banana dele pode ser 50 e de repente o arroz dele é código 15. Então isso não vai fazer diferença, tá bom? Então aqui o que acontece? Você tem que tomar cuidado com essa questão tributária que muda bastante. Então esse aplicativo ele vai te ajudar nessa questão de, mesmo que você não tenha um produto ali com EAN, de conseguir identificar aí qual a tributação correta desses itens. Bom, partindo desse princípio, eu vou mostrar aqui para vocês agora nesse vídeo, essa introdução rápida aí, explicando mais ou menos como é que é. Ah, tem um outro detalhe maneiro. No caso do iMandes, eles têm até um seguro lá, que, por exemplo, se o seu cliente levar uma multa por algum erro fiscal por conta deles, eles têm um seguro acho que de R$1 milhão de reais, para uma multa até de R$1 milhão, você fica segurado. Conversa aí com o Geoffrey, que ele vai explicar melhor para vocês esse processo todo aí, porque precisa de um serial aqui. Primeiro passo que a gente precisa para configurar aqui, ó, nós vamos abrir o E-Trade aqui, vamos dar uma olhada aqui na configuração. Ó. A configuração é bem simples, tá, pessoal? Poucas coisas que precisam ser feitas, não é muito complexo. Mas é precisar de um serial, você vai informar ele aqui, o serial do seu iMandes, é um serial específico para ele. Dentro aqui do seu cadastro da filial da sua empresa aqui no sistema, você vai ter que mudar duas coisinhas só, bem tranquilo, ó. O KNAI da sua empresa, que você vai colocar aqui o KNAI, tem que verificar com o seu contador. Você vai ver qual KNAI que você utiliza aí, e aí você vai colocar de acordo, né, com o seu KNAI aí. Então conversa com o contador primeiro, não sai puxando o que você está vendo aqui no vídeo não, que isso aqui é só de teste. E o segundo é aquela faixa ali embaixo, que é a faixa de enquadramento. Hoje, atualmente,
nós temos duas faixas que nós vamos usar aqui, 98 ou 99. 98 lucro presumido, 99 lucro real. Então, você vai colocar uma dessas duas faixas aí. Mas isso pode mudar. Conversa com o seu contador nessas duas configurações. Confirma com ele se esses códigos são certos aí para esse cliente ou para o seu estabelecimento, se você for um usuário final. E aí você vai preencher essas duas informações. Basicamente é isso. Não tem muito o que fazer, ok? Então, configurou isso aqui. É só ir lá no Bridge e ativar o Bridge e mandar sincronizar. Vocês vão ver que é bem simples e fácil. Mas aí nós já vamos mostrar a parte do Bridge. Agora vamos dar uma olhadinha aqui na parte do cadastro de produto. O que eu fiz aqui? Eu peguei a Coca-Cola, ó. Vamos pegar a nossa Coca-Cola aqui. Arrumei o EAN dela, botei um EAN bonitinho ali, tudo e tal. E aí você vai ver aqui que tem um EAN, né, Coca-Cola aqui, tudo certinho. E a situação tributária dela aqui hoje é o código 2, classe de imposto 2, que é a substituição. Vamos dar uma olhada aqui nas nossas classes de imposto. Ó, vocês estão vendo que eu tenho pouca classe de imposto. Quando você trabalha com a emendes, meu amigo, isso aqui explode. Você vai ficar com 50, 70 classes de imposto. E eu vou te explicar como é que vai funcionar esse processo de clone da classe de imposto que a emendes faz automático. Porque a gente pega todos os seus itens e manda para eles. E aí eles pegam várias tributações, PIS, COFINS, EST, enfim, eles mandam de volta para a gente essas tributações. O que a gente faz? Entrando dentro da classe de imposto substituição aqui, ó, vocês vão ver que ela tem várias situações dependendo do estado. Lá no emendes, quando você for configurar, você vai configurar para um estado específico. Ou você pode marcar vários, não tem problema. Mas ele vai verificar as configurações que tem para aquele estado. Se tiver uma classe de imposto que bate, deu match. Manja do Tinder lá, gostando do Tinder, deu match. Se deu match na classe de imposto, ele vai utilizar aquela classe de imposto. Então, por exemplo, imagina que eu tenho uma classe de imposto aqui chamada 15, que é STXXX. Eu vou verificar todos os tributos lá que a emendes mandou. Se bater com essa classe de imposto 15, eu vou pegar a Coca-Cola, que é 2, e vou passar para 15. Beleza? Eu não vou criar uma nova classe de imposto. Porém, quando ele manda esses dados aí para mim, se eu for conferir e não encontrar nada parecido com aquilo, não demete, eu vou criar uma nova classe, eu vou clonar a partir da classe atual. E olha só, presta atenção, Kleb meu sou. Se você clonar a partir da classe atual, ele copia os dados das outras operações que já está configurado. Ele não vai receber isso do emendes, que a gente só está trabalhando com dois recebimentos da emendes, venda e compra. Só esses dois que ele vai configurar direitinho de acordo com a emendes. Mas você pode ter um monte de outra operação, por exemplo, você pode ter a questão da desossa bovina. Qual o imposto que eu uso quando for fazer desossa? Qual o imposto que eu uso quando for dar entrada dessa desossa bovina? Estou dando exemplo de caso supermercado, mas tem gente que trabalha com venda com entrega futura, baixa de reserva, reserva de mercadoria, empréstimo de mercadoria, tem um monte de operação. Ele vai clonar essa classe de imposto, a operação dessas outras classes vão se manter, principalmente devolução para o fornecedor. Tem um monte de situação diversa ali para devolução para fornecedor. Então, ele vai clonar e vai copiar essas classes de imposto. Só vai trocar o que for de venda e compra que você determinou. E mesmo assim, não são todas operações de venda. Você vai configurar qual que você quer usar lá para aplicar essas configurações, tá bom? O resto ele vai clonar. Aí tem um detalhe aqui que é o seguinte. Imagina que ele foi lá no emendes e verificou, identificou que a configuração de venda, o CST XXX, imposto tal, percentual de ST tanto, e aí de repente ele achou uma classe de imposto equivalente. Porém, presta atenção, a classe de imposto atual, a nossa operação de reserva, por exemplo, tá aqui, ó, nossa operação de reserva hoje está configurado como 500 PIS de 07, COFINS 07, beleza? Imagina que a classe imposto que ele está movendo a gente, de repente é PIS 05, COFINS 05, na reserva. Cara, não importa, ele vai obedecer o que está na venda e na compra. Se tiver algum que ele encontrar nessa situação, ele vai mover o produto para lá. As outras operações, ele não vai conferir, simplesmente vai assumir que são iguais e vai trocar. Então, tem esse detalhe, fique atento a esse problema aí, tá? Pode ser problema aí se você tiver situações diversas ali de reserva, ou, tô dando exemplo da reserva, mas pode ser qualquer outra tributação aí, né? Pode ser empréstimo, pode ser desossa, devolução fornecedor, então fique atento a esse detalhe aí, tá?
que ele vai obedecer, ele vai fazer a troca automática. Se não encontrar, ele vai clonar a batida que já existe. Bom, é confuso? É, essa parte aí. Estou explicando tecnicamente como é que funciona o negócio. Não necessariamente você saber como é que funciona embaixo do capô, a menos que você queira saber. Se você é o cara... O Kleb Mills, ele não quer saber dessas paradas. Então o Kleb Mills pula esses minutos do vídeo, Kleb Mills, e vai lá para ver onde configura, que é isso que você vai fazer, cara. Você vai sair configurando e não vai preocupar em saber como funciona a fundo o negócio. Mas para aquele cara que quer saber como funciona a fundo ali, podia arrumar um apelido pro técnico que procura saber as informações, que aprende, depois a gente bola esse apelido aí. Mas enfim, aquele camarada ali, é importante ele entender esse processo aí do clone da classe, como quando ele cria uma classe nova, da onde que ele pega as outras operações. Então tem esses detalhes aí, tá bom? Ver se a gente, quem sabe, talvez o Barbosa, que é um cara bom para explicar esses negócios, não coloque no post explicando isso daí. Vamos ver, vamos torcer para ele fazer isso. Alguém fala para ele fazer aí, talvez, né? Vamos ver. Bom, o que a gente precisa fazer? Feito isso, vamos lá no Bridge para fazer a ativação disso lá no Bridge. Para ver que tá aqui, ó, pouca classe de imposto, vai ver que isso aqui vai explodir. Vai aparecer umas 15 classes de imposto aqui, pelo menos. Então vamos aqui no Bridge, ó. Aqui o meu Bridge, não configurei ainda, tá ali a primeira vez. Não sei nem se vai dar certo. Não sei nem se eu configurei certo. É só aquilo ali que precisa. Espero que funcione. De resultados, quero só isso. Vamos bater a senha aqui. E vou vir aqui, ó. Vamos desativar o iFood aqui para não bagunçar meu coreto aqui, ó. Vou ativar o iMands. Tem uma interrogação aqui que você vai ler. Você tem que ler a parada. A gente vai entrar nessa interrogação aqui. Eu já vou mostrar o conteúdo dela para vocês já em seguida. Eu só estou preparando aqui porque ele sempre abre um navegador que eu não gosto. E aí você vai configurar a operação padrão de venda e a operação padrão de compra. Ó, só dá para fazer com uma. Ah, mas eu tenho duas, operação de venda. Infelizmente, não dá nesse momento. Aguarda que um belo dia sai a integração com múltiplas operações de venda. Era o que a gente tinha que fazer. Tinha que fazer em 20 dias. Conseguimos 21. Tá bom, tá no lucro. Bom, aqui é o limite de itens que você vai mandar para o iMands. Ele tem uma trava lá, que ele recomenda você não mandar mais de 2.000 itens. Eles falam lá. Você pode até configurar, não sei se o servidor dele vai aceitar, mas acho que não vai ter restrição não, mas vai pesar lá a máquina, pode dar timeout, restrição no seu cadastro. Configura ali de acordo com o que eles falam. A gente colocou o padrão de 500, que é o que eles recomendam, mas você pode trabalhar entre 500 e 2.000 ali. Se você tem uma internet boa, speed, aquela internetona que não cai de jeito nenhum, pode botar uma quantidade maior, não tem problema não. Embaixo aqui você vai configurar o timeout. É o tempo de espera para você, porque você vai mandar esses 500 itens para ele. Ele vai olhar lá quais os itens são, vai montar a tributação dos itens e vai te devolver. Esse meio tempo aí pode demorar. Então você pode levar 1 minuto, pode levar 5. Eles recomendam você colocar entre 3 e 5 minutos timeout. Então o tempo que você colocar aqui é o tempo que o Taos determinou para o sistema ficar assim, vou mandar os produtos e vou ficar esperando. E aí quando ele mandar de volta o processo. Então eu coloquei 5 minutos aqui, que é o padrão aí, beleza? Então ele pode esperar até 5 minutos. Bom, a UF aqui, nós vamos sincronizar apenas a UF do nosso estado, que é o Rio de Janeiro. Se você estiver em Minas Gerais, você vai marcar MG, se estiver em São Paulo, vai marcar SP, se estiver no Nordeste, Maranhão, MA. Então você vai marcar de acordo com o seu estado aí. Ah, mas eu quero marcar tudo. Eu sou um atacadista, vendo no Brasil inteiro. Beleza, você fechou o plano Ultra Plus Power lá do iMands, você pode marcar quantos estados você quiser, ele vai descer com os estados ali bonitinho, você vai cadastrando, ele vai criar classes de imposto, operação para cada um daquele estado lá, né? Você lembra que a gente entrou na casa de imposto, aí tinha uma listinha com um monte de estado, com as operações, então ele vai fazer uma para aquele estado lá que você determinou. Então fica detalhe aí. Bom, aqui é o horário da atualização, que é quando que ele vai rodar. E aí entra naquela interrogaçãozinha ali. Ó, o Barbosa podia colocar aqui nesse post, quem sabe o Barbosa coloca explicando aquilo que eu expliquei do negócio do clone da classe de imposto, caso o pessoal tenha dúvida. Mas poderia ser um lugar ideal aqui. Bom, o iMands será executado uma única vez ao dia, que é determinado naquela hora que você colocou ali, que a gente viu agora há pouco. Se você fizer uma sincronização manual no mesmo dia, ele vai ignorar o agendamento. Ele vai assumir que já sincronizou e não vai sincronizar. Não precisa de fazer
mais de uma vez por dia, porque o próprio pessoal da Emendes, se eu não me engano, acho que eles falaram lá que é bom pelo menos uma vez a cada 2 semanas, uma vez por mês, uma coisa assim. Não me lembro muito bem ao certo. Mas a gente deixou habilitado até para o cara sincronizar todos os dias, caso ele queira. Então, todo dia eu quero ir lá e arrumar a tributação. Porque também não muda assim, o imposto também não muda 3 vezes ao dia, né? Você vai ter uma alteração de imposto por dia. Então, se não alterou hoje, vai alterar amanhã lá os impostos, a tributação. Geralmente tem um prazo de validade, tudo e tal. Então, assim, basicamente, a gente rodando uma vez por dia tá de bom tamanho. Você pode até rodar uma vez por semana, que eu acho que também já tá tranquilo, para não sobrecarregar muito aí. Mas uma vez por semana, se der problema, depois vai ficar difícil de você encontrar o erro, né? Recomendo você botar uma vez por dia, pelo menos. É o ideal. Bom, como o supermercado fica aberto até mais tarde, né? A gente colocou 1 hora ali para você poder sincronizar, para não atrapalhar o desempenho ali do micro. Às vezes pode ter um banco muito grande. Meu banco aqui é pequeno, vai ser rapidinho. Mas o cara que tem um banco muito grande, né, pode demorar alguns minutos ali. Imagina estar num processo de venda, alguma coisa ali. Então, deixa o micro. O cara que ativou a Emendes, recomenda já o cara deixar o micro ligado, não ficar desligando o computador para rolar o time ali na hora e ele rodar a atualização dos impostos, tá bom? E aqui ele fala sobre a quantidade ali, que não vem muito ao nosso caso. Então vamos marcar aqui segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado e domingo o nosso mercado não vai trabalhar. Mentira, né? O mercado abre todo dia, mas vamos lá. Vamos salvar aqui. Ele já vai ativar o nosso bridge, ó. Nós vamos ter que... o que ele está falando? Erro KNAI para a sincronia do Emendes. Nós vamos ter que fechar aqui o nosso bridge e abrir de novo. Acho que eu não estava com essa configuração lá ativa. Vamos pegar aqui o nosso bridge e startá-lo novamente. Vamos ver problemas que acontecem ao vivo. Tá sincronizando. Olha lá, ó, tá mandando os 232 itens para lá, para sincronia. Eu botei meio-dia, né? Já passou do meio-dia, ela sincronizou os registros, ó. Sincronia finalizada. Então, o que vai acontecer? Se você vier aqui agora na classe de imposto, ó, você vai ver que tem um monte de classe de imposto agora. Ele faz a tributação aqui, puxando o CST e o percentual de CMS, ó. Então, tem várias aqui, tá vendo? Ó? 40, 60, com 20... Então tem várias situações aqui. Pode ter às vezes mais de uma assim, porque tem percentuais de ST, enfim, tem outras situações ali. Então, basicamente, a gente coloca aqui a configuração da operação 500 e coloca o que está de principal configurado. Você pode mudar essa configuração aqui, esse nome, de acordo com o que você quiser vir aqui editar, não tem problema não. O Emendes não vai atrapalhar isso não. Bom, na verdade, acho que se você fizer uma outra sincronia, é capaz de sobrescrever. Vamos lá então, vamos dar uma olhada na nossa Coca-Cola e vamos ver para onde que ela foi parar. Ela deve ter trocado de classe de imposto, era 2, agora ele virou 11, lá, ó. É 0,60 com percentual de 18. Basicamente, ele já fez o ajuste do nosso produto. Tem uma aba aqui, se eu não me engano, acho que integrações, ele mostra aqui, ó. Tem um outro detalhe, quando é tipo refeição, aí eu não entendo muito bem disso, tem que até ver com o pessoal da Emendes. Você pode marcar aqui, ó, tipo refeição, pode ser alguma coisa Marmitex, alguma coisa do tipo, e aí você marca essa opção aqui, eles devem mandar uma outra configuração específica lá, tá bom? Sincronização, ele vai mostrar que a última vez que foi sincronizado, a última vez que nós enviamos os dados, basicamente essas informações aqui vai quase ser a mesma. Ele vai mandar a inclusão, a vez que a gente incluiu esses dados aqui do Emendes no nosso banco. Geralmente aquilo ali acontece quando a gente roda a primeira vez só, então ele gerou essas informações. E se teve alguma devolução e o motivo. O que significa devolução? Devolução significa que ele não conseguiu encontrar o item por algum motivo. Então, de repente, a descrição do item está insuficiente, os dados do item não estão batendo alguma coisa, então ele pode colocar o motivo ali da devolução, aí você tem que ir acompanhando aqui. Como que faz para você saber se teve algum item devolvido? Como nós sabemos, Damon, nós criamos aqui no Super Busca, isso aqui é importante você explicar, você vai ver que tem uma abinha integrações e você tem uma situação aqui, ó, apenas sincronizada, apenas pendentes, você consegue visualizar essas informações do Emendes aqui, tá bom? Então você tem como puxar aquelas informações ali tranquilamente. E aí você vai verificar os itens que estão com essas pendências aí. E aí você vai confirmar. Vamos tirar esse filtro aqui da Coca.
vai ver que tem uma série de itens meio pendente aqui que não teve informação. É que às vezes não tem EAN no item, e aí ele fica pendente para sincronizar, o cara vai ter que achar na mão isso daí. É porque eu tô rodando aqui no modo teste, né? Mas imagina lá batendo no iMendes, AK-47, né? Será que ele achou a AK-47? Vamos ver aqui, ó. AK-47, deixa eu ver aqui, integrações, olha lá, ó, devolvido, aí não deu nem motivo, ficou com medo, hein? Ficou com medo, hein, Mendes? Não quis nem falar por que não estava devolvendo o AK-47, né? Bom, como é um banco de teste, aí não tem problema, mas você consegue filtrar eles ali por aquele filtro ali de status que foi incluído, tá bom? Bom, basicamente são essas mudanças aí que nós colocamos no cadastro de produto para você poder encontrar esses produtos aí do iMendes. E aí você filtra com frequência isso para ver quais os produtos que tiveram problema ali, que não conseguiram ser sincronizados. Oriente o cliente a fazer esse filtro com frequência. Cabe a ele essa informação dele ter que ir lá e puxar isso daí, tá bom? Porque senão vai dar problema. Vai ter produto ali que não vai estar sincronizado e eu já estou prevendo alguém abrir tarefa. Ô Damon, coloca para mim os pendentes aqui na nossa agenda, para aparecer aqui na agenda para o cliente. Itens pendentes no iMendes. Podia ter pensado nisso antes, mas o prazo era curto, não tinha, era isso aí que a gente tinha para fazer. Se alguém quiser isso aí, espera ter necessidade primeiro, gente. Não inventa moda ainda não. Implementa, espera o cliente para ver. Se você vê que o cara não está consultando, aí você coloca lá uma abinha, pede para colocar uma abinha. Talvez a gente coloque aqui uma abinha dos itens pendentes ali na agenda. Aí o cara vem aqui na agenda e consulta quais os itens que tem pendente. Igual tem aqui estoque mínimo aí, para ver os itens que estão com estoque abaixo do mínimo. A gente pode pôr isso daí também lá para poder exibir. Beleza? Então, é esse detalhe aí, basicamente aí, mais uma integração de higienização fiscal para o nosso Bride, que tá virando um canivete suíço, o menino tá bonito, tá cheio de integração, dá para encher isso aqui, ó, com um monte de integração aí feita. Espero que vocês gostem de mais essa novidade aí, dê uma procurada com o nosso comercial, para que eles possam te explicar como funciona essa parte de integração, como você vai comprar esse cereal. Converse com eles sobre a questão do iMendes, qual o contato do iMendes, com quem falar. Não sai ligando direto para o iMendes, não. Fala com o comercial primeiro, porque senão você vai acabar arrumando confusão, os caras da iMendes vão entender errado, vão te vender o produto errado, e de repente aí depois você vai ter problema. Porque teve gente que a gente tem parceria com o Mercos, com outras empresas, os caras já saem ligando direto para a empresa. Fala com o comercial primeiro, para que eles possam te orientar quem você tem que procurar lá. Deixa eu ver mais o que a gente precisa. Configuração na filial, configuração no Bride e orientar o cliente com frequência a verificar os pendentes. Basicamente, revisados os nossos pontos aí hoje nessa tarefa. Espero que vocês gostem de mais essa novidade aí no iTrade. Para quem utiliza aí, quem precisa de uma higienização fiscal, agora já tem 2 parceiros aí, Acerto Fiscal e iMendes, para você poder escolher. Um abraço e até a próxima.